Conselho administrativo ou consultivo? Qual a melhor opção para sua empresa? Meu nome é Rodolfo Martins, tenho 25 anos de mercado na área de gestão empresarial, casado, com filhos e aqui para te ajudar. Conselho de administração ou consultivo? Essa é uma pergunta que muitos empresários me fazem e eu vou falar que tem a ver com a maturidade da sua empresa. Pensa o seguinte, no conselho administrativo o cara tem o poder de fidúcia, ou seja, ele está com o dele na reta. No consultivo o dele não está na reta. Você acha justo para um cara que vai estar com o CPF dele na frente da sua empresa, ele não receber nada? Não quer dizer que o consultivo não possa receber, mas estou falando que o administrativo, o CPF dele está na reta. Dessa forma, sua empresa tem como bancar isso? Então, uma das questões é, minha empresa tem caixa para isso? Ah, mas então se minha empresa é grande, fatura milhões por ano, eu posso ter um conselho administrativo. Se você nunca teve conselho, eu sempre começaria com um conselho consultivo. Então, de primeira, a regra é, monte primeiro o conselho consultivo. E depois, se você tiver capacidade, vira um conselho administrativo. Porque o conselho administrativo só pode ter quando eu mudo meu contrato social e crio essa instância dentro do meu contrato social. Se eu não crio essa instância, ele não pode ser administrativo, porque ele não vai ter CPF na reta de ninguém, vai ser consultivo sempre. Muitas empresas pequenas chamam de conselho de administração, mas na verdade é um conselho consultivo, porque não tem essa instância registrada no contrato social. E o CPF dos conselheiros não estão vinculados à empresa. O conselho consultivo é simples, começa com 3 pessoas. Por que não 2? Quando eu tenho 3, número ímpar, eu tiro esse fiel da balança. Então é bom ter um fiel da balança que não seja você. O conselho consultivo, quando você for começar ele não precisa ter reuniões mensais. Ele pode começar com pouco. Comece a cada 3 meses uma reunião. Faça uma pauta para esse conselho consultivo. Então, cada 3 meses, aí ele vai aprimorando, você vai trazendo ele para mais perto, para 2 meses, até que ele chegue a 1 mês. Então, o conselho consultivo é o início do conselho de administração. Agora, vamos deixar mais claro o conselho de administração, as boas práticas dele. O conselheiro tem poder de fidúcia, dever de fidúcia, não é poder, ou seja, o dele está na reta. Ele é indicado pelos sócios ou acionistas, e quem indica os conselheiros é de acordo com a ação. Se eu tenho 30%, eu tenho 30 votos para escolher um conselheiro. Se eu tenho 70, eu tenho 70 votos. Quando vai para o conselho, o voto é um só, mas para a escolha do conselho, a escolha é feita pelo peso das ações ou das ações da empresa. Ou seja, quem tem mais ações tem mais chance de botar gente sentada na cadeira. Por isso que é importante que no IBGC eles falam que um conselho bom de administração teria de 5 a 11 conselheiros, de acordo com o tamanho da empresa, mas o bom seria 5. Então desses 5, se a gente botasse 3 vagas para a Assembleia escolher, eu teria 2 para conselheiros independentes. Lembra que eu te falei que existe conselheiros internos, são sócios da empresa. Eu tenho conselheiros externos, que são pessoas externas, mas tem algum vínculo com a empresa, ou é um fornecedor, ou é um amigo muito importante, que conhece na empresa, e eu tenho os conselheiros independentes, que não tem vínculo nenhum com a empresa. Então, eu teria neles conselheiros internos, são sócios, teria conselheiros externos, que tem algum vínculo com a empresa, e teria conselheiros independentes. O independente, a função dele é exatamente se tornar meio que a visão externa mesmo, sem nenhum vínculo com o sócio ali. Como eu escolho esse conselho? Vou dar um exemplo. Na sua empresa, qual é a maior dificuldade? É marketing? Que tal ter um conselheiro de marketing? Ah, é o cliente. Que tal ter um cara especialista em consumidor, em cliente? Então, eu vou buscar no conselho aquilo que eu não tenho em casa, de preferência. Então, se minha finança é meio bagunçada, eu teria um conselheiro especialista em finanças. É sempre importante ter um conselheiro em finanças. Dos 5, um tem que ser muito bom, tem que ser o financista, porque é o cara que vai ler os documentos. Todo conselheiro dos 5 deve entender de finanças, mas você deve ter um que seja especialista em finanças. Imagina para ele ler um DRE, ler um balanço, ler um fluxo de caixa. Rapidamente, quem é muito especialista consegue ver detalhes que quem é da área de marketing não vê, quem é da área de operações não vê. Então, todos têm que saber ler um DRE, um balanço, mas é bom sempre ter um desses conselheiros especialistas em finanças. No outro, eu busco outras áreas, ele ser multidisciplinar esse conselho. Exemplo, penso nos próximos 10 anos internacionalizar minha empresa.
ou abrir unidades fora do Brasil. Por que não chamar alguém, um diretor da Apex, para ser do seu conselho, que entende de comércio exterior? Ou chamar alguém de outro país até participar do seu conselho, que trabalha com o seu produto em outro país. Então você tem que escolher o seu conselho de acordo com a sua demanda da sua empresa. Ah, mas sempre vou ter que ter um de cliente, um de finanças. Não, de acordo com os anos, você vai trocando as especialidades do conselho. Um conselho, normalmente, ele fica 2 anos na sua empresa, um conselheiro de administração. Às vezes renova por mais 2 anos. É importante também a gente mexer as cadeiras desse conselho, principalmente os independentes. Os internos, como são sócios, não vai mexer, mas os independentes é bom que a cada 2 anos ou 4 anos você mude eles e busque o que falta na sua empresa. Às vezes, esse conselheiro externo, ele vem de um ramo que não tem nada a ver com o seu. Vou dar um exemplo. Meu ramo é indústria moveleira. Eu faço móveis. E eu chamo um cara da indústria de metais. Por que disso? Às vezes eu chamo isso para poder ter uma visão externa de uma pessoa que não é do ramo, mas quem mexe com indústria de metais tem um processo muito bem definido. Às vezes ele tem muitos processos. Ou então ele faz alguma coisa na indústria de metais que a gente não faz na moveleira. E ele dá uma nova oportunidade de negócios pra gente. Então, às vezes eu pego um ramo totalmente diferente do meu para ser um conselheiro. Então é muito importante você analisar por que eu estou contratando esse conselheiro com essa especificação. Definimos o conselheiro. Como é que é a rotina disso? Pense no conselho de administração consultivo. Agora, um pouco importa sobre essa parte. Pense em reuniões mensais, mas é obrigado a ter um cronograma das reuniões. Final de ano, prestação de contas, não tem? Em dezembro? Então, em janeiro ou fevereiro, a minha reunião de janeiro, acho que janeiro nem tanto, não vai estar pronto os documentos, mas fevereiro ou março, minha reunião seria de prestação de contas do ano anterior. Ah, planejamento, seria uma reunião para ser feita em outubro ou novembro. Então, algumas reuniões têm que ter temas já específicos para isso. Planejamento é uma, prestação de contas é outra. Eu posso ter outros assuntos da empresa que são pontuais, que eu tenho que fazer em tal época. Exemplo, remuneração é um item, remuneração da diretoria é um item do conselho. Então, em que mês eu vou tratar desse assunto? Para não esperar passar e eu perder. Lembra que o conselho ele está pensando no longo prazo, ele não pensa no dia de hoje, está pensando no longo prazo? Então ele tem que ter esse cronograma das reuniões. Assim, todo o conselho já sabe que vai ser tratado ao longo do ano e qual é a reunião que vai se tratar desse assunto. Além do cronograma, tem um negócio chamado pauta. O conselheiro tem que receber a pauta da reunião antes da reunião. Ele não recebe no dia da reunião a pauta. E às vezes é preciso mandar a pauta e mandar já os documentos relativos a essa pauta para o conselheiro estudar e já chegar preparado para a reunião. Por isso que é bom, quem tem um conselho, ter um secretariado, que é o que cuida da governança dentro da empresa. Então, pode ser uma secretária, pode ser, se uma empresa é pequena, eu tenho um conselho consultivo, eu mesmo como diretor, posso montar isso, que é montar a pauta, lembrar de convidar as pessoas, lembrar de mandar os arquivos que vão assessorar essa pauta. Tudo isso para que as pessoas cheguem preparadas na reunião. Imagina você chegar na reunião sem saber nada da pauta. Chega lá, vem a pauta. Assunto tal. E você? Mas eu não preparei, não entendi. Então vão gastar muito tempo. Então a reunião deixa de ser eficiente. Então a reunião tem que ter uma pauta e ao final dela tem que sair uma ata. Para que ata? Além de registrar o que foi tratado, serve também para botar as próximas pendências. Às vezes fica uma pendência naquela reunião. E aí já fica para a próxima, ou nem para a próxima, para ser resolvido logo em seguida. A diretoria deve participar da reunião de conselho? Deve. Afinal, ela está na operação da empresa. Só que terá momentos que o diretor ou diretora terá que sair da reunião, que são assuntos só do conselho. Exemplo, o conselho vai poder falar de remuneração ou demissão ou troca dele com ele lá dentro, né? Então são assuntos que o diretor não participa da reunião. Mas é bom o diretor estar presente, estar dentro da reunião, porque ele assessora informações mais rápidas. As informações que a gente vai tratar, ele já traz mastigada para a gente. Nessa pauta é importante também não ficar trazendo assuntos operacionais. Os assuntos operacionais devem ficar com a diretoria. Não são assuntos operacionais, sim estratégicos. Assuntos de vamos abrir uma nova planta industrial, vamos entrar em tal mercado. E outra, numa pauta não pode ter aquele negócio chamado assuntos diversos. O Conselho de Administração e Conselho é eleito um presidente, tá? Que é o que organiza a mesa na reunião. Ele que entra em contato diretamente com o diretor-presidente. Não fica todos os conselheiros perturbando o diretor, não. Quem cobrar alguma coisa ou pedir é o presidente do conselho que pede ao diretor. E esse presidente, ele que faz a gestão da reunião, ele que toma para si o que vai entrar nas pautas e não pode ter assunto diverso. Como eu falei no conselho de administração, existem comitês.
Os comitês são para tratar de assuntos específicos, como estratégia, remuneração, falar sobre expansão, falar sobre auditoria, riscos. É função do conselho o gerenciamento de riscos. Ou seja, pensar no futuro significa também pensar: há uma previsão de guerra, de pandemia nesse mercado que a gente está entrando? O dólar vai subir, não vai subir? Como é que a gente vai gerenciar esse risco? Então, fazer planejamento de risco passa, apesar de ser uma função da diretoria, o planejamento de risco, passa também pelo conselho, em pensar no que pode acontecer para poder se proteger. Outra coisa importante é que o conselheiro tem que ter tempo e dedicação para a empresa. Além de estar recebendo, além de botar o dele na reta, o CPF, ele tem que ter tempo para estudar material, ele tem que ter tempo para dedicar para a empresa. Ou seja, se você vai chamar um conselheiro que participa de 5 conselhos, dificilmente ele vai te ajudar. Um conselheiro consegue umas 2, 3 empresas para ser conselheiro. Mais que isso, ele não tem tempo. Então, ao você contratar um conselheiro, principalmente os independentes, já defina qual é o tempo que ele tem que destinar, as reuniões que ele tem que participar, os comitês que ele tem que participar, a remuneração que ele vai ter, tudo isso tem que ser decidido. E é o próprio conselho que decide esses temas, essas coisas. Então, como a gente tem conselheiro interno e os externos, eles podem exatamente desenhar como é que vai ser a função do conselheiro dependente, conselheiro externo, quanto tempo de dedicação ele vai ter que ter. A gente não vai contratar nenhum conselheiro que tenha mais de 2 conselhos, ou até um, é uma decisão do conselho isso. E por último, que a votação do conselho, ela é por consenso, né? Porém, uma vez decidido, todo o conselho apoia. Então, são 5 conselheiros. Decidimos que vamos abrir expansão para São Paulo. 3 votaram a favor, 2 contra. Mesmo assim, os que são contra, uma vez decidido pelo conselho, todos defendem essa ideia. Não tem como conselho, eu votei contra, não vou ajudar, não vou participar, não quero isso. Não tem. E toda vez que o conselho tiver que aprovar alguma coisa que for contra os princípios, contra a empresa, e você como conselheiro achar que isso é contra a empresa, registre isso na ata. Ou seja, se você acha que algo é ruim para a empresa, algo vai contra a empresa, é um dever seu, tá, de proteger a empresa. Então, você registre que você não é a favor disso. Não estou falando assim, vamos fazer expansão em São Paulo. Não, a expansão em São Paulo é muito ruim. Não é isso. Estou falando exemplo de uma barragem. Chega ao conselho que existe um risco da barragem colapsar. Eu sei que isso é um risco muito grande. E todo mundo vota a favor de continuar com aquela barragem, que não vai interditar aquela barragem. Isso é um dever seu, até mesmo de alertar as autoridades. Então registre isso, porque se a barragem colapsar e você soubesse disso, o seu CPF está na reta. Então não é para ficar botando, não quero expansão. Isso não é ato de... Vocês são uma pessoa só, o conselho, a resposta de vocês. Mas se for algo contra a empresa, que vai prejudicar a empresa, prejudicar a sociedade, registre isso na ata ou peça para sair até mesmo. Se você achar que é tão forte o que eles estão fazendo, você tem que vir para sair. Tá com dúvida? Qualquer coisa, manda sugestões. Não se esquece de clicar aí no like, de seguir a gente e compartilhe com seus amigos. Obrigado e até a próxima.